Saudações Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais essa análise de que o que eu não faria sendo Flamengo ou flamenguista. Isso daí é muito importante até mesmo para a gente escutar um pouquinho mais sobre a opinião, os erros que realmente torcedores e o próprio Flamengo produz para que os torcedores do Fluminense não errem. Existe uma frase, só para a gente deixar claro aqui, que quando uma das pessoas que falou com Jesus falou assim, eu pequei, eu estou muito triste, eu não consigo mais me ver como uma pessoa certa, ele fala assim, olha só, o seu pecado acabou, agora vá e não peque mais. E aí realmente me parece que os caras não entenderam o pecado e continuaram. Então vamos comentar bastante sobre uma situação que aconteceu no jogo entre Fluminense e Flamengo, que foi chata, sobre um acontecimento que ocorreu também no Fla-Flu, que acabou extremamente prejudicando o Flamengo, e que isso daí não seja no Fluminense. A primeira coisa, justamente, é o vazamento. Eu vou até colocar aqui, primeiro, que é isso aqui. Vazamento de escalação antes do jogo irrita VP e seus amigos e os seus comandados. Bom, você tem que ter sim um pouco de entendimento que se você tem um time montado e você não quer revelar esse time para ninguém, você não pode deixar vazar informações. Se você deixar vazar informações, isso prejudica muito tudo que você fez ali. Isso daí seria igual a justamente o método de tratamento que psicólogo, psiquiatra e até médico faz. Que é justamente isso, você não fala pro seu cliente, a não ser que esteja no momento certo, o seu cliente ou paciente, sobre o tratamento que você vai utilizar. Quando você for utilizar, aí você não sei, eu vou utilizar esse tratamento. Agora, enquanto isso não acontecer, você não pode falar. E se ele soube desse tratamento antes de falar com você, tem alguma coisa muito errada. O que eu estou te falando é que esse vazamento, ele prejudica e muito. Tanto prejudicou muito o Fla-Flu, quanto prejudicou muito toda a boa estima de todos os jogadores e o técnico, como também prejudicou os torcedores do Flamengo. Então olha só como que às vezes essa ação que está errada no clube e que tem que ser resolvida no próprio clube, e que eu estou percebendo que está continuando esse erro de vazamento de escalação, está realmente reforçando essa ideia de que o Flamengo tem alguma coisa muito errada dentro dele e que até agora não foi consertado. O Vene Casagrande tem culpa e está errado de vazar essa escalação? Não. Ele é um jornalista. O jornalista, ele recebe essa informação e passa adiante. Ele vê se está certo, se está tudo ali realmente correto nas informações. Se estiver correto, ele passa adiante. Isso é função de jornalista. O jornalista não tem que ficar quieto esperando que aconteça esse tipo de situação. Então não, o Vene Casagrande não está errado. Como eu estudo também, como se tivesse um cara que também cobriu o Fluminense, por exemplo, o Vitor Lessa, e o Vitor Lessa falasse qual seria a escalação do Fluminense, não estaria errado também. Você entende como que às vezes a preocupação é justamente dentro do seu local de trabalho e não fora dele? Espero que se acerte isso no Flamengo, como também espero que isso não aconteça no Fluminense. E realmente, isso daí permanece no que? Profissionalismo fluminense. Se você quer realmente falar que seu time é profissional de fato, você que de fato é um pleonasmo, peço desculpas,
O Fluminense, ele não pode dar esses moles. Ele tem que ser justamente bem secreto sobre essa metodologia toda. E espero que tanto o Diniz quanto seus comandados e também toda a comissão técnica não vazem informações para ninguém. Isso é muito importante. Isso daí muda uma história inteira de jogador. E aguardo que o Fluminense continue assim, não vazando para ninguém a escalação. Antes do próximo tema, se inscreve no canal, faça o para você que curte, comente, compartilhe. Meus sites estão na descrição desse vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e só bora que a gente vai comentar mais sobre isso. E bom, eu tô com fone de ouvido, não é à toa, que eu vou falar sobre o que esse cara aqui falou. E eu já vou adiantando uma coisa aqui, ó. Ele realmente continuou a situação. Isso só prejudica os próprios torcedores do Flamengo. Se a gente precisa de uma coisa, a gente precisa de uma coisa chamada paz. Não adianta fazer isso que ele fez. Ele tenta desmentir os torcedores do Fluminense, só que ele não se desmente. Teve já um vídeo posterior a esse sobre a coluna do Fla. E ele não desmentiu a ele mesmo. Ele desmentiu os torcedores do Fluminense. E não adianta. Você está atacando a pessoa. Você tá servindo como falácia. Todo segundo vídeo em que a coluna do Fla tem é tudo falácia. E é muito triste, porque só reforça estereótipos ruins do Flamengo. Se o Flamengo já tem problemas suficientes, você como torcedor e como gente que está justamente no local de profissional, você não pode fazer isso. Você tem ética. Se você tem ética, você não pode falar o que você vai escutar agora. Eu também não posso falar tudo pra vocês. Eu tenho minha ética como psicólogo aqui nesse canal. E espero que entendam. Mas vamos ver o que ele falou? Vamos lá. Foi aquilo, né, meu irmão? A coça tá grande, o Flamengo tá batendo, o Fluminense tá tonto, chorando de tudo quanto é jeito. Estamos aqui ao lado, inclusive, do Fred, presidente do Fluminense. Tô vendo ali. Eu não sei se aqui é clima de velório, mas é aquilo, né, meus amigos? Aí, quando... Ó, até aí, se fosse até aí, até os 15 minutos, até os 15 segundos, beleza, nada de reclamação. Vamos continuar. Precisa de uma ajudinha, o clube da Fidalguia, né, sempre conta com a ajuda do Homem de Preto. Que é... O Homem de Preto, ele fala sobre o juiz. Ele não tá falando sobre o juiz. Ele tá falando sobre as viradas de mesa. Mas ele no outro vídeo, que eu não vou mostrar aqui, ele continuou falando que não, era sobre o juiz. Não, é sobre as viradas de mesas, que até o próprio Mauro César Pereira, que é flamenguista, falou que não existiu. É só o árbitro, né? Porque você olha pra torcida dos caras, não tem um. Mas aqui... Não tem um. E você tá falando de Homem de Preto e ele tá falando que a senhora na torcida do Fluminense não tem um homem de preto? Será que é o homem preto ou o homem de preto? Eu que entendi foi homem preto. É racismo isso. É um racismo bem velado, mas é racismo. Então, olha só, cara, passou 10 segundos, o cara já fez um crime de falar que o Fluminense foi criminoso. Tá, qual que é o crime? Não teve. E já também utilizou de racismo. Continua? Bem pior. Aqui do lado tem um camarote, rapaz, tá o Fred ali. Clima de velório, hein? Clima de velório. Não tem problema não. Pode anular o gol, que já já a gente faz mais um. Fluminense não consegue nada. Tudo delas... Esse tudo delas, ele vai falar que é por conta do Dia Internacional da Mulher. Mentira! Mentira! Isso daí é a homofobia que sempre acontece contra o Fluminense. Pra eles, ainda é time de viado, cara. É homofobia isso, cara. Quer dizer, olha só o que o cara ele faz. Ele é homofóbico. Porque é justamente isso. Todo torcedor mais fanático do Flamengo é homofóbico. É racista. E pior, é criminoso.
E aí, você quer que a gente tenha uma relação... E o pior, isso tudo sentado numa cadeira e numa mesa de jornalista. Isso você não pode falar. Entende? Porque isso daí é contra a ética do jornalista. A coluna fala que está no posto de jornalista, e como todo jornalista tem sua ética de que não pode ou não falar. Isso daí não poderia falar. Se é para sentar na coluna, se é para sentar na área de jornalismo, você tem que obedecer todo o código de ética do jornalismo. Senão, rua. Rua. E esse daí já estavam, já tem que estar há muito tempo na rua. Nem entrar no estádio poderia entrar. E o que o Flu pode fazer? Absolutamente nada. Porque o Flu ele sempre segue a ética de liberdade de expressão. Vou fazer o que, né? O que eu falo é o seguinte. Você tem problemas dentro do Flamengo, com gestores do Flamengo que estão prejudicando seriamente o Flamengo. E você ainda tem torcedores, não são jornalistas. Estavam ali como jornalistas, mas não são jornalistas. Que prejudicam muito mais a imagem do Flamengo. A pergunta é, torcedor do Fluminense, você acha que os gestores do Fluminense prejudicam o Fluminense? Vazando informação? E vocês que também são jornalistas do Fluminense, falariam isso tudo? Claro que não, porque a gente é muito mais inteligente. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe, se inscreve na descrição desse vídeo. Vi todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pique na tela e pra quem ficou até o final, vai ter um vídeo acabando e parando de falar que o Fluminense é racista. Saudações tricolores, falou, valeu, tchau, tchau.